Olá pessoal, vou começar aqui gravando as primeiras respostas às perguntas. Fiquei bastante contente pelo número de perguntas recebidas e votação aqui também. Espero que essas respostas ajudem não só aqueles que fizeram as perguntas, mas a todos vocês que estão ouvindo. Vou começar com a pergunta chamada assim: para se tornar um empreendedor de sucesso, quais os objetivos a ser seguidos? Essa pergunta foi enviada pelo Rafael Coimbra, de Roraima. Bom, vamos lá, Rafael, você e todos aqueles que enfim, votaram por essa questão. Existem muitos fatores que levam ao sucesso. Tá? É importante entender o seguinte: primeiro, não é só você empreendedor que determina o sucesso. Existem fatores que às vezes vão um pouco além. São fatores de mercado, de conjuntura. Mas assim, é claro que isso não significa que você não deva fazer o seu trabalho, a sua preparação. E o primeiro dele é o conhecimento do mercado. Quer dizer, o quanto esse empreendedor já conhece, já estudou, já conversou, eventualmente até já trabalhou nesse mercado. Conhecer seu cliente, conhecer também seus concorrentes, enfim, seu posicionamento, quais são as suas vantagens, enfim, tudo isso é um fator essencial para o sucesso do empreendedor. E para isso você deve realmente buscar compreender melhor possível. E para isso você pode procurar clientes, conversar com eles, mostrar o que você está querendo fazer. Pensar junto com esse cliente. Falar, olha, eu estou querendo fazer isso, isso, isso. E não simplesmente perguntar a opinião dele. É muito importante que você tenha percepção do que ele realmente acha do seu produto ou serviço. Ainda mais aqui no Brasil, que faz parte da cultura latina, a gente sabe que as pessoas às vezes não são tão críticas como até poderiam e deveriam ser. Então é muito importante, quando você for comentar com um potencial cliente, você captar o interesse real e a opinião real dele, pedir para ele ser sincero, enfim, ser o mais claro possível no que ele acha e, principalmente, ter uma resposta-chave que ele deve dar para você. Se quando você tiver esse produto ou serviço que você quer ofertar, você estaria disposto a contratar, pagar por isto. E aí se vê aquela resposta do tipo: ah, não, a gente pode conversar, vamos pensar, né? Isso é uma questão que já gera uma dúvida. Quer dizer, não pode haver dúvida nesse momento. O cliente ele tem que deixar muito claro para você. Fala, não, pode, com certeza, eu quero sim, assim que você tiver, vem aqui que eu te compro, eu te contrato, porque me interessa muito. Essa é a resposta ideal, essa é a resposta que você deve buscar, ver se existe ou se não existe. Se não existir, claro, é continuar esse trabalho de pesquisa e de conhecimento, para a partir daí poder achar o que seria a solução mais adequada. Tá? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, depois a gente vai com certeza debater mais essa questão, porque é uma questão bastante ampla e tem muitos pontos a serem avaliados. Então eu vou colocar a pergunta aqui do Zé Carlos de Cajazeiras, da Paraíba. Como identificar novas oportunidades de negócio em um mercado semi-saturado? Né? Quer dizer, um mercado que já está assim, quase no limite da saturação. Quer dizer, existem inúmeros fornecedores atendendo esse mercado. Bom, o Zé Carlos e todos, é claro, que votaram também, essa é uma ótima pergunta, porque é um grande desafio, é claro, se você tem aí muitos fornecedores atendendo esses clientes. E a resposta, eu diria assim, a resposta curta é inovação. Né? Mas o que é essa história de inovação? Né? Muito se fala disso. É simplesmente você fazer algo diferente do que é feito e principalmente que esse diferente seja um diferente que interesse para o cliente. Né? A gente ouve muitas vezes o pessoal vem com ideias fantásticas, mirabolantes, mas esquecendo que na realidade precisa ver se o cliente está disposto a pagar por aquilo. E é importante lembrar o seguinte: o perfil do consumidor, o consumidor dificilmente ele gosta de mudanças. Né? O consumidor sempre está acostumado a seguir aquela mesma rotina. Então ele só vai fazer uma mudança se fizer muito sentido para ele, se tiver uma vantagem muito grande para ele. Um exemplo bem simples, bem básico. Se aquele consumidor está acostumado a fazer as compras dele de mercado sempre no mesmo mercado, para ele ir no outro mercado, que às vezes pode ser um pouquinho mais longe, enfim, ele tem que ter algum benefício. Mas é claro, se você conseguir oferecer essa diferenciação, né, que não pode ser só preço, né, eu gosto sempre de deixar claro, preço é um dos elementos de diferenciação, mas não pode ser o único. Se for o único, o seu concorrente baixa o preço também, e aí acaba com essa diferenciação. Mas pode ser um serviço, pode ser uma experiência do cliente, pode ser, enfim, algo realmente que faça a diferença para esse cliente, ele com certeza vai mudar, e aí o fato de estar saturado ou não é tão relevante, porque o cliente quer sempre buscar o melhor para ele, ok? Então é isso, busque inovação, essa é a palavrinha-chave, e inovação que seja relevante para o seu cliente, ok? Então vamos lá, gente, vamos para a próxima questão aqui, a gente tem bastante questões.
A próxima é do Xande Altoé, de Marilândia, no Espírito Santo. Ele pergunta: quais os setores com maior destaque para novos empreendimentos visando o mercado brasileiro, projetando possibilidade de exportação? Bom, Xande, gostei que você pensou em exportação, você já está pensando em mercado internacional, quer dizer, mostra que você já tem uma certa ambição aí a teu negócio crescer bastante. A gente deve pensar assim mesmo, né? Não pensar, tudo bem, claro, bom, o Brasil já é um mercado suficientemente grande, mas será que a gente não pode almejar mais, não podemos pensar para fora? Bom, em relação à questão da pergunta sobre os setores, existem vários setores que o Brasil tem muita competitividade, né? E quando a gente fala de mercado global, a gente tem que pensar nas vantagens competitivas. O que é isso, essas vantagens competitivas? É aquilo que permite com que você seja mais competitivo em relação aos concorrentes internacionais, principalmente nos seus mercados de origem. Então, se eu vou vender um produto para a China, né, para o mercado chinês, é claro que eu tenho que ter uma grande vantagem que torne o meu produto muito melhor, muito mais competitivo do que os produtos que eles fazem na própria China, né? E o Brasil, sim, tem uma série de vantagens competitivas intrínsecas à própria composição do nosso país. Uma delas, obviamente, está muito associada ao setor de agricultura, né? O Brasil é um país muito fértil, tem um potencial de agricultura, de pecuária, enfim, traz uma vantagem competitiva muito significativa, mas não é a única, tá? Essa, é claro, é uma grande, uma macro, uma muito conhecida. Existem outras que talvez não sejam tão conhecidas, mas a gente sabe que o Brasil tem não só recursos naturais, mas também, enfim, competências e capacidades que muitas vezes você não encontra em outros países. A gente às vezes costuma se desvalorizar um pouco, né? O brasileiro tem aquele hábito de achar que tudo que é de fora é melhor que a gente. Isso é um grande engano. A gente tem coisas muito boas, não só em recursos naturais, mas também em recursos humanos, em pessoas. A capacidade criativa do brasileiro, então aí você vai para o artesanato, vai para a moda, enfim, vai para vários outros setores que não só estão baseados em recursos naturais. Então eu acho que assim, se você está pensando em exportar, procure setores que tenham essas vantagens competitivas, quer dizer, que tenham uma diferenciação em relação ao que existe lá fora, e com isso você possa ser, né, enfim, competitivo o suficiente para poder estar pensando em exportação, tá? Então esse é o segredo para essa sua resposta. Vamos para a próxima pergunta do Taculo V. Pinheiro. Não sei exatamente qual que é o nome dele, mas enfim, ele se identificou dessa forma. Ele é de Roraima também. E a pergunta dele é: atualmente, qual a área, ramo, mais indicada para aqueles que almejam ser empresas de sucesso? Bom, o V. Pinheiro, a minha resposta para ele sempre é assim: é a área que você melhor conhece, que você mais se identifica. Não adianta você querer ficar buscando ir para setores ou para áreas que você não tem domínio, não tem conhecimento. Eu digo assim, todo setor tem boas oportunidades. É questão de você estar conectado, estar ligado, estar ouvindo, estar percebendo no dia a dia quais são aquelas necessidades, né, que não estão sendo bem atendidas pelos fornecedores atuais. Eu tenho certeza que você vai encontrar boas oportunidades para estar empreendendo. Então, né, aquela velha historinha, né, não adianta você achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Olhe na sua própria grama, no seu próprio gramado, que você vai encontrar algo que você possa fazer, que seja diferente, seja inovador, e é isso que vai fazer a diferença no final e para você ser bem sucedido, tá? Essa é a dica. É claro, muita gente fala, mas Cássio, puxa, não tem setores que estão crescendo mais, que o mercado está mais promissor? Sim, é verdade, você pega setores, né, muito ligados à parte de inovação, que são setores tecnológicos, né, que vão desde tecnologia da informação, que é a internet, que é smartphones e essa história toda, né? Mas, gente, tem muita coisa para inovar na área de educação, na área de saúde, na área de agricultura. Enfim, eu acho que, novamente, repito, para mim sempre a melhor área para você empreender é aquela área que você conhece, aquela área que você gosta, aquela área que você tem afinidade. Aí que é o segredo para mim do sucesso, tá? Bom, vamos lá para a próxima pergunta aqui do Fábio Severiano, de Picos, no Piauí, tá? Bom, o Fábio pergunta o seguinte: quais os maiores desafios em abrir uma empresa dentro de um mercado tão competitivo? Bom, claro, os mercados cada vez são mais competitivos. Eu digo o seguinte, né? Eu lembro de quando eu comecei a empreender, eu falava para o pessoal, o primeiro contato internacional que eu fiz foi por carta. Vocês imaginem só, eu mandei uma carta para um fornecedor em Israel, então demorou o quê? 15 dias para chegar a carta lá, mas 15 dias para a resposta voltar.
Então, no total, 30 dias só para trocar uma primeira mensagem, né? Quem pode acreditar hoje com um e-mail que você manda em segundos, pode receber em segundos a resposta de volta, né? Então, obviamente que naquela época as coisas tinham um ritmo mais lento. Hoje não, hoje a coisa é tudo instantânea, online, a informação está disponível, acessível a qualquer pessoa, então torna o mercado mais competitivo. E para isso só tem um jeito, tá? Você tem que estar preparado, você tem que estar capacitado, você tem que estar conectado. Então, hoje, sem dúvida, garanto para você, gente, empreender na minha época não era fácil. Hoje é mais difícil. Mais difícil no sentido que você tem que estar mais preparado. Então, a dica que eu dou para vocês é essa: se capacitem. O Sebrae tem muitos cursos, tem muita informação. Eu acho que quanto mais vocês forem atrás disso, isso vai mais tornar vocês potenciais empreendedores de sucesso, ok? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta do Zé Carlos, também de Cajazeiras. Olha, Zé Carlos, de novo, hein? Então, a segunda pergunta sua, que acho que foi mais votada, hein? Está bem cotado. Bom, o Zé Carlos pergunta o seguinte: sabemos que uma das características das startups é a ampliação progressiva das margens de lucro. Quais cuidados devem ser tomados para tornar uma ideia atrativa aos olhos dos investidores? Bom, gente, Zé Carlos, é o seguinte: existe uma série de cuidados realmente que você deve tomar, que você deve estar bem preparado para conseguir captar a atenção do investidor. Primeira coisa, né, vou repetir de novo, é conhecer o seu mercado, é mostrar que você fez a sua lição de casa, que você domina, né, tem um conhecimento bem específico sobre como é que seus clientes querem, o que eles se interessam, os seus concorrentes. Isso tudo a gente vai querer ver. Eu digo sempre o seguinte: se o empreendedor conhecer menos do que eu conheço o mercado dele, e aí obviamente eu não sendo originalmente no mercado dele, eu acho que está alguma coisa errada, né? Eu espero que sempre o empreendedor conheça mais do que eu do que o mercado que ele vai atuar, ok? Só isso basta? Não basta, tá? Hoje você precisa ir além disso, né? A segunda coisa é a própria inovação em si, né? Quer dizer, você tem que ter algo que seja diferente do que já exista, né? E algo diferente, né, como eu já respondi na pergunta anterior, que traga uma vantagem para o cliente, que o cliente se interesse por isso, né? Não basta ser diferente por ser diferente, né? Tem que ser algo que o cliente tem interesse e que ele esteja disposto a pagar isso, de preferência pagar a mais, tá? Por isso que eu gosto sempre de dizer o seguinte: só preço não é vantagem competitiva. Normalmente é o contrário, né? Quem faz briga por preço normalmente não é bem sucedido, exceto no setor de commodities, mas commodity é preço puro, né? Então nós não estamos falando disso aqui, nós estamos falando de startup, e startup é empresa de inovação, tá? Então, novamente, primeira coisa, conhecer bem o mercado. Segundo, ter inovação. Terceiro, o time, os empreendedores, isso é essencial. O investidor avalia muito esses empreendedores. Será que esses empreendedores são empreendedores certos? Será que eles vão ser capazes de executar, de se ajustarem, de, enfim, se adaptarem às realidades de mercado, que sempre é muito mais difícil do que a gente espera? Será que as competências entre os sócios, né, da empresa são competências complementares? Então, assim, você é um empreendedor, está começando o negócio, está pensando em criar seu negócio, uma das primeiras coisas que você deve fazer é procurar um outro empreendedor, né, alguém que queira empreender junto com você e que tenha competências complementares. Então, se você é um cara mais técnico, ou enfim, mais operacional, mais de execução, procure um cara de negócios, de marketing, né, que tenha vocação para a área comercial, enfim, que vai fazer o processo de vendas do seu produto. Porque não adianta você ter um ótimo produto e não ter um bom canal de vendas, uma boa forma de vender, tá? E vice-versa, a mesma coisa. Se você é um cara mais de negócio, gosta mais de, enfim, lidar com o cliente, ache alguém que vai executar, que vai ou desenvolver o produto, se é um cara técnico, se for uma coisa mais técnica, ou se for um cara de operação, um negócio mais de operações, um cara de operações, enfim, isso é uma coisa essencial. Quer dizer, você tem que ter um time que seja um time com as capacidades, né, para executar o seu negócio, tá? E falando de execução, é muito importante que vocês já consigam criar pelo menos um protótipo, uma prova de conceito do seu produto ou do seu serviço. E muita gente pergunta: poxa, Cássio, mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu não tenho capital, né? Eu tenho que trabalhar para me sustentar muitas vezes, eu tenho que estudar, faço a universidade, tenho que estudar muito. Bom, aí é o que eu digo assim: se você realmente quer ser empreendedor, a primeira coisa que a gente aprende é se virar, tá? Então, o empreendedor de verdade vai achar um jeito de fazer aquele protótipo, aquela prova de conceito, com os recursos que ele tem, e dar um jeito de mostrar que ele sabe executar, e sabe executar muito com pouco, né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: eu adoro investir em empreendedor que faz muito com pouco.
Porque eu sei que se eu pôr meu dinheiro lá, ele vai fazer muito mais. Então isso atrai muita atenção de nós investidores. Tá? Bom, enfim, essas são algumas das dicas. Quer dizer, claro que tem muito mais coisas que você deve fazer. Você deve ter um plano. Para uma startup, a gente diz que não é necessário ter um plano de negócio detalhado, mas pelo menos o básico, modelo de negócio, um planejamento orçamentário. Quer dizer, você tem que saber mais ou menos quanto você vai ter que investir, quais vão ser as principais despesas que você vai ter, quais a expectativa de receitas, né? Não adianta você simplesmente dizer, não, eu acho que a receita vai ser tanto. Não, é isso. Como é que você vai chegar naquele valor de vendas, de faturamento? Eu vou chegar assim, eu vou fazer uma ação de marketing, essa ação de marketing deve gerar tanto de resultado de clientes potenciais, que vão se converter em clientes efetivos. Então tem que ter o conceito de funil de vendas. Enfim, toda essa preparação que vocês têm que ter para criar um negócio, gente. Hoje em dia não dá para pensar em empreender sem estar preparado. Tá? Então, trabalhar nisso, como a gente disse, fazer a sua lição de casa é essencial, e uma lição bem feita eu garanto. Todos os investidores vão estar muito interessados em investir no seu negócio. Agora, se não fizer isso, aí a sua chance é muito pequena, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Pedro Marcelo de Brasília. Pedro Marcelo pergunta o seguinte: quais os aspectos mais importantes que temos que observar quando temos a oportunidade de investir em uma startup que está começando? Bom, você está olhando pela ótica do investidor, né? Então, não sei se foi exatamente isso que eu quis dizer, mas eu vou responder pela ótica do investidor, que vale também para vocês empreendedores, né? Mais ou menos parecido até com a pergunta anterior, no sentido que o que o investidor analisa quando ele olha o negócio. Então, além de todas as questões que eu já respondi, além disso a gente avalia, claro, qual é esse mercado, o tamanho do mercado potencial. Isso é muito importante, porque assim, para a gente conseguir ter retorno do investimento, você tem que ter a oportunidade de investir em negócios que vão começar pequenos, mas que a ideia é que cresçam muito. E para crescer muito, você tem que ter um mercado que seja grande o suficiente. Então, no dimensionamento, você precisa analisar com o mercado com muito cuidado. Não só o mercado global, do seu produto ou do seu serviço, mas o que a gente chama de mercado endereçável, que é o quê? É aquele mercado que você consegue atingir efetivamente. Pegar um exemplo prático, vamos dizer que seu produto seja gravatas para homens, ok? Um produto muito simples, sem grandes inovações. Você vai falar, bom, existem tantos homens no Brasil, então esse é o meu mercado? Não, não é. Mas fala, como, Cássio? Eu vendo gravata para homem, então tem tantos homens no Brasil, esse é o meu mercado. Esse pode ser até um mercado, mas não é um mercado endereçável, não é aquele mercado que você tem condição de atingir. Então, qual que é o mercado endereçável? Você tem que pensar, eu vou vender em que praças? Eu vou vender na praça de São Paulo, do Rio de Janeiro. Ok, então já restringimos. Então, são os homens que moram nessas praças. Mas são todos homens? Não, homens englobam desde bebês, até os senhores ali, Não, nem todos usam gravata. Então, bom, ok, quem são os homens que usam gravata? Tem que descobrir qual o percentual da população que usa, ok? E assim você vai, com este dias, vai fazendo funil para descobrir realmente qual que é o seu mercado endereçável, e aí sim você pode dizer, bom, esse é o meu mercado-alvo. Então esses são os cuidados que o investidor sempre tem. Quando ele vai analisar um negócio, ele analisa, bom, esse mercado é um mercado potencialmente grande o suficiente para que esse negócio se torne um negócio interessante. A gente diz o seguinte, a gente tem que ter negócios. Se eu vou investir 100 mil reais num negócio, eu quero normalmente que esse retorno seja um retorno significativo, porque eu sei que cada negócio que eu investir, de cada 10 negócios, metade não vai dar retorno. Então a outra metade tem que dar algum retorno bom. E para isso tem que ter um mercado bom o suficiente. Não adianta a gente falar, vou investir 100 mil reais para que uma empresa que vai faturar 200 mil reais por ano. Essa empresa não vai dar retorno suficiente. A gente tem que ter empresas que faturem milhões de preferência, se possível dezenas, centenas de milhões. Vamos ser ambiciosos, vamos sonhar grande. E para sonhar grande a gente precisa ter mercados grandes o suficientes. Bom, então essa é uma dica importante para quem pensa em avaliar, não investir numa empresa. Além disso, aquilo que eu já falei, tem que avaliar o empreendedor, avaliar o negócio, enfim, avaliar se tem a inovação que tem, enfim, procurar avaliar todos os aspectos para poder, a partir daí, tomar a decisão, decisão de investimento. O negócio precisa ser perfeito, tem que estar tudo redondinho, certinho? Não, acho que é muito também de acreditar. Eu digo o seguinte, vários negócios que investi, às vezes o
o planejamento do empreendedor não estava o melhor possível. Né? Teve um negócio que eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, a gente vai sentar um dia, eu vou dedicar uma tarde para vocês, para a gente fazer juntos esse planejamento, e se a gente chegar a uma conclusão comum, aí eu faço investimento. E foi o que aconteceu. Né? Então, por quê? Porque eu acreditava nos empreendedores, achava que eles tinham mostrado capacidade de execução para mim, acreditava que o mercado era grande o suficiente, que tinha demanda, que eles atendiam uma necessidade real, então a gente foi trabalhar juntos um pouco nesse sentido. Mas é claro, quanto mais pronto você vier, melhor, tá? Mais vai interessar para o investidor, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, tá certo? Que é do Rico Pan, do Rio de Janeiro, tá? Aí a pergunta dele é a seguinte: como transformar uma ideia em um empreendimento de sucesso? Bom, é o seguinte, Rico, primeira coisa, gente, vamos tirar o mito da ideia, né? Muita gente fala, diz, puxa, né, preciso ter uma ideia genial, ou tenho uma ideia genial. Gente, o importante não é a ideia, o importante é a oportunidade, quer dizer, é aquilo que o cliente quer, aquilo que ele precisa, né? Qual o problema que você propõe resolver com essa ideia, tá, ok? E ver realmente se é um problema real, né? Infelizmente, a gente acaba ouvindo muitas ideias, que são até ideias, né, de brinca, mirabolantes, quer dizer, até essas ideias, a gente vê que a pessoa, né, pensou muito, olhou muito, mas esqueceu do mais importante, do cliente. Né? Muitas vezes, quando você chega para o cliente, né, que a gente chama, que fala que é a prova da verdade, aquilo para o cliente ele acha até bacana, mas não está disposto a pagar por aquilo, seja o que for um produto ou um serviço. Né? Não está a fim de mudar o hábito dele só por aquilo que o empreendedor pensou. Tá? Então, o Rico, é o seguinte, então essa ideia, agora, se essa ideia partiu de uma oportunidade, ok, como é que eu faço os passos para a partir daí criar um empreendimento? Bom, primeiro já dei a dica, criar um planejamento. Então você tem que planejar, ok, como é que eu transformo isso em um produto ou em serviço? Que recursos eu vou precisar? Recursos humanos, recursos financeiros, né, infraestrutura, então eu vou precisar ter um escritório, ter uma loja, ter uma fábrica, enfim, eu vou precisar ter profissionais trabalhando comigo, e tudo isso você tem que começar a montar uma planilha de investimentos e despesas, né, mês a mês, dimensionando, olha, esse mês aqui, no primeiro mês eu vou ter que contratar tantas pessoas, então eu vou gastar tanto para contratar, vou ter que pagar uns salários, o que elas vão fazer. Né? Normalmente, até antes de montar a planilha orçamentária, a gente monta o que a gente chama de um plano de execução. Quer dizer, quais são as etapas? O que eu vou ter que fazer para transformar isso numa empresa? Bom, tem uma série de etapas que você tem que pensar, além da constituição jurídica, que é, claro, uma etapa essencial, né? Eu vou ter que, enfim, desenvolver um produto, ou desenvolver um serviço, fazer a oferta disso, fazer o plano de comunicação, né? Que é a parte de marketing, enfim, planeja todas as ações que você vai ter que executar. Com essas ações planejadas, aí sim você vai partir para a planilha orçamentária, né? Para você saber, bom, e aí, quanto dinheiro eu vou precisar? Quanto tempo eu vou ter fôlego para aguentar até eu começar a ter um retorno do que eu estou investindo, ok? Então isso é essencial, faça um plano, né? Novamente, precisa ser um plano de negócio detalhado, planilha com 10 abas, né? Plano com 500 páginas. Não, nada disso normalmente é necessário para uma startup. Porque até uma startup, a gente sabe que não adianta, por mais que você planeje, você nunca vai saber ter 100% de certeza de tudo que vai acontecer. Sempre tem muita incerteza. Mas também não adianta pensar, você tem tanta certeza, não precisa planejar nada. Não, não é isso também. Você tem que ter um norte, tem que ter um rumo. Né? Eu digo sempre assim, é como se você tivesse você quer fazer um caminho, trilhar um caminho para sair de um ponto A para um ponto B. Tudo bem, o mapa não está muito bem feito, não está muito bem planejado, mas o ponto B você sabe onde é que é, o ponto A que você não sabe os percalços, mas você tem que traçar um caminho inicial. Mesmo que no meio do caminho você tem que desviar um pouco dele, pelo você sabe o norte, você tem um rumo para traçar. Né? E sabe o quanto você tiver que desviar, se aquilo não vai, né, eventualmente te desviar tanto que no final você não vai conseguir nunca chegar no seu destino final. Então, para isso que o planejamento ele é importante, porque ele é o seu norte, ele é o seu rumo, ele é a base para você construir o seu negócio. Tá? Então, Rico, pensa nisso, tem uma oportunidade boa, construiu uma ideia que é inovadora, ok, então senta, planeja isso, vai atrás, que a partir daí você vai conseguir construir seu negócio. Vamos lá, outra pergunta do V. Pinheiro, aqui de Roraima. Vamos lá, então, temos aí alguns empreendedores que estão sendo aí bem votados, hein? Estão fazendo perguntas que o pessoal está se interessando. A pergunta dele é a seguinte: o ideal caminho inicial para futuros empreendedores, né, trilhar seria a capacitação, curso superior,
ou dia a dia? Aí completa a pergunta. Partindo do princípio que o empirismo leva à perfeição e a técnica à razão. Ótima essa frase, gostei dessa frase aí, hein? Dessa forma, qual caminho devo percorrer primeiro? Ótima pergunta, Pinheiro, porque assim, empreender realmente é prática, né? Não adianta só teoria, né? Só teoria pura não vai fazer construir nada, né? Você tem que ir para a prática. Só que capacitação é fundamental, né? Como eu já citei anteriormente, hoje o mercado é mais competitivo, ele é mais rápido, né? O tempo que você tem para errar até é muito menor, né? Hoje, se você erra, o teu concorrente passa por cima de você rapidinho, tá certo? Então, assim, é uma conjunção de coisas. Você deve sim pensar, falar, deixa eu me capacitar, então, eventualmente fazer uma universidade, uma faculdade, pode sim, sem dúvida, te ajudar. E, claro, tem que pensar também que a prática é que vai te levar à perfeição, como a frase mesmo disse, ok? Então, é um conjunto de coisas, a capacitação com execução, né? Só uma ou só outra, infelizmente, normalmente não levam ao fracasso, tá? Então tem que trabalhar as duas. O empreendedor é aquele, né, meio malabarista, eu gosto sempre de usar essa analogia, né? Ele joga uma bola enquanto uma bola está no ar, ele está pegando a outra, passando para outra mão e vai lá, tá? É a vida nossa, né? Não tem jeito, o caminho tem que ser esse mesmo, tá? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui do dia. A gente tem aqui, olha, do Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele pergunta: quais são as principais características procuradas pelos investidores anjos de startups? Eu acho que eu já respondi um pouco dessa pergunta, mas vou completar um pouquinho mais, tá? Vou completar com uma característica. Eu já falei que negócio que seja uma boa oportunidade, né? Já falei que tem um grande mercado, já falei que tem inovação, já falei que tem que ser um negócio que tem um mercado bastante amplo. Mas tem mais uma característica importante, tá? O investidor anjo, ele procura negócios que sejam escaláveis. E o que essa palavrinha, né, escalável, significa? É o seguinte, esse termo vem do conceito de produção em escala, né? Produção em escala é que nem uma indústria, né? Quando produz vários produtos iguais, vai replicando em alto volume. Okay? O conceito é parecido com isso. Fala, mas, pô, Cássio, o que significa isso? Eu não vou construir uma indústria, eu vou construir vou ser um prestador de serviços. Então, mas é parecido nesse sentido. Negócios escaláveis são negócios que você consegue replicar em grande quantidade, tá certo? Sem ter que ter um custo, né, em termos de recursos humanos ou financeiros, para cada vez que se replica. Dá um exemplo prático que eu acho que vai facilitar muito o entendimento de vocês. Vamos dizer o seguinte, que vocês sejam empreendedores e você fala, olha, Cássio, eu quero criar uma rede de restaurantes. Vou criar vários restaurantes. Esse negócio é escalável ou não escalável? Vamos pensar juntos? Bom, para cada restaurante novo que eu vou abrir, eu vou ter que contratar o mesmo número de funcionários do primeiro e vou ter que gastar praticamente o mesmo capital que eu gastei para abrir o primeiro restaurante, tá certo? Então é um negócio que a gente fala que é pouco escalável. Né? Você pode repetir, replicar? Pode, mas para cada um deles, né, você vai ter que dobrar o capital, dobrar o número de pessoas trabalhando. Então é um negócio que exige muito capital, muito recurso, então por isso que a gente chama de pouco escalável, né? E como o investidor anjo, o recurso dele é um recurso próprio, o capital pessoal, é limitado. Então, óbvio, ele procura um negócio que não precisa de tanto dinheiro, né? E também que possam crescer rapidamente. Né? E quando você precisa de muita gente, muito pessoal, né? É um processo mais lento, mais demorado. Então, pegando esse mesmo exemplo da rede de restaurantes, como é que a gente torna um negócio que é um negócio, né, pouco escalável como este, um negócio altamente escalável? É simples a solução. Transforme isso numa franquia, né? Sendo, claro, você o franqueador. Por quê? Porque o franqueador, ele licencia, né, aquela marca, aquele negócio. Claro, às vezes ele tem que fazer a primeira loja, né, chamada flagship, né, para até provar o conceito dele. A partir daí, ele licencia a marca dele, a metodologia, enfim, tudo mais, para outras pessoas criarem lojas iguais àquele, lojas, ou enfim, empresas iguais a que ele está licenciando. E ele vai receber, né, o royalty, né, que é uma taxa de licença por usar a marca dele. Então quem vai fazer investimento, quem vai contratar as pessoas são os franqueados. Né? O franqueador em si, ele não vai precisar fazer isso. Vai, claro, divulgar, vai ter que dar suporte, mas é um negócio que a gente chama de um negócio escalável, porque não precisa de tanto capital, né, e também não precisa de tanta gente para fazer. Tá? Perceberam a diferença entre não escalável e escalável? Então essa é uma das características muito importantes que o investidor analisa quando ele vai investir. Negócios escaláveis, tá bom? Vamos lá, acho que dá tempo ainda a gente responder mais algumas perguntas que a gente teve aqui.
Só um minutinho, estou abrindo aqui as próximas perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta que a gente tem aqui é do... deixa eu confirmar isso mesmo, do Johnny Silva, de Recife. Vamos lá, Johnny. Johnny pergunta o seguinte: quais são as vantagens e desvantagens de ser um empreendedor individual? Bom, Johnny, obviamente, como empreendedor individual, a grande vantagem é que você toma as decisões sozinho, né? Você não precisa perguntar para alguém, olha, ou está de acordo, alinhado, né? As decisões são todas suas, você faz tudo como você acha. Aí, ao mesmo tempo, essa é a grande desvantagem, né? Você não tem outra pessoa para pensar junto com você, para trabalhar junto com você, para compartilhar os desafios, as dificuldades, e principalmente, né, você não tem alguém que seja complementar a você. Você não tem alguém que possa fazer as atividades que você não seja as atividades que você melhor, que você não tenha tanta aptidão, ou que você mesmo não goste tanto de fazer, né? Então, eu acho assim, empreendedorismo individual é uma forma de você empreender. Eu comecei meu primeiro negócio sozinho, né? Criei minha primeira empresa sozinho. Então não é que é errado, não é que não vai dar certo, né? Agora eu sei que também foi difícil, um começo difícil, né? Sozinho e tal. Só muito lá mais para frente eu acabei tendo alguns sócios a mais, mas enfim, é uma forma, se você não tem opção, né? O importante é estar fazendo, estar executando, tá se desenvolvendo. Agora, se você tiver opção, eu recomendo procurar ter um sócio também, né? Claro, sempre buscando balancear essas vantagens e essas desvantagens que eu já citei para você, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, que agora é da Monique, de Maceió. A Monique pergunta o seguinte: quais os pontos negativos e positivos envolvidos na decisão de largar um emprego para investir numa empresa própria? Olha, Monique, é o seguinte, né? Bom, vamos começar pelos pontos positivos, né? Vamos tentar estimular um pouco esse lado. O ponto positivo é que você vai ter a liberdade de criar e fazer o seu negócio como você acha, como você quer fazer, como você acredita que vai dar certo, né? A gente sabe que quando você trabalha numa empresa, você tem que seguir as regras, tem que seguir as diretrizes, tem que seguir o projeto da empresa, né? Não é um projeto seu. Claro que idealmente você deve trabalhar numa empresa que você também tem alinhamento dos valores, mas queira ou não queira, você vai seguir o que a empresa determina. É o seu negócio quem vai determinar você. Então essa obviamente é uma das grandes vantagens. A segunda grande vantagem é, claro, se você for bem sucedida, conseguir realizar, enfim, tudo aquilo que você está se propondo a fazer, né, e tal, o retorno também vai ser 100% seu, né? Você vai ter o retorno daquilo diretamente para você, né? Você não vai ter que, quando você trabalha numa empresa, você tem a sua remuneração, o seu salário, mas, obviamente, né, o retorno maior vai ficar para a própria empresa. Enfim, ela pode pagar um bônus, um benefício adicional, mas o principal retorno fica para a empresa. Então esse é obviamente um outro ótimo retorno, né? Mas acho que o mais importante de tudo é você poder realizar um sonho, né? Falar, puxa, eu tenho tanta vontade de fazer isso, porque eu acredito que isso vai dar certo, eu acredito que isso é bom para o meu cliente, eu acredito muito nisso. Eu acho que qualquer empreendedor que queira sempre o melhor para o seu cliente é aquele que tem a maior chance de ter sucesso. Eu não acredito em empreendedor que não olha para o cliente, entendeu? Muita gente fala, Cássio, puxa, mas tem empresas aí que tratam mal seus clientes. Olha, para mim todas essas estão fadadas ao fracasso. Às vezes vem demora, às vezes, enfim, não, mas para mim, em primeiro lugar, o cliente é o rei. Tá? Eu sempre acreditei nisso e continuo trabalhando dessa forma, ok? Mas vamos voltar aqui à pergunta da Monique, né? E os negativos? Bom, os negativos é óbvio, né, Monique? Primeiro, assim, você não vai ter mais a segurança, a garantia do emprego, do seu salário no final do mês, né? Se o negócio der lucro, ótimo, você vai poder ter retorno. Se o negócio der prejuízo, você vai ter que pôr mais dinheiro, né? Vai ter que estar bancando ele até ele dar lucro. Então, o teu risco, obviamente, é bem maior que você tenha um emprego, né? Além disso, existe essa própria, o fato, vamos dizer, chama assim, da solidão que a gente chama do empreendedor, que você está ali na linha de frente, você é responsável pelo negócio. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, né? Empreender, tem muita gente que fala, nasce empreendedor, ou nasce empreendedor. Eu não acho que nem uma coisa nem outra. Eu acho que uma aptidão, de alguma forma, quer dizer, mais que aptidão, é quase que uma necessidade. Falar, olha, eu quero realizar isso, né? Eu digo assim, se você tiver dúvida, não saia empreendendo. Primeiro você avalie muito bem, pense muito bem, né? Você tem que realmente querer muito fazer isso, tá? Por quê? Porque só assim você vai conseguir superar todos os desafios e dificuldades que empreender existe. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Empreender não é fácil, né? Não é para todo mundo empreender. Tá? Claro que a gente está aqui para incentivar que mais pessoas empreendam, porque a gente acredita que isso vai levar só ao benefício de toda a sociedade. Mas também não adianta incentivar alguém a empreender
que não está pronto, que não está preparado, que não está disposto a fazer isso de uma forma 100% de corpo e alma, tá? Então, Monique, se tiver dúvida, né, primeiro avalie muito bem, só faça quando você tenha convicção, que você acredite 100% que você, né, enfim, quer fazer isso, tá? Vamos lá, acho que dá tempo ainda de mais algumas perguntas aqui. Vamos, pergunta da Simone. Simone Gomes da Silva, de Buruticupu, do Maranhão. Vamos lá, olha só que bacana, Simone. Ela pergunta o seguinte: quais os principais pontos a serem observados antes de iniciar um negócio? E por que muitas empresas falecem cedo demais? Bom, Simone, ótima pergunta sua. Eu já respondi, acho que boa parte dela, mas vou repetir alguns pontos que eu acho que isso é muito importante. Primeiro, você tem que conhecer bem seu mercado, você deve fazer um planejamento, né, deve pesquisar bem, enfim, como é que você vai se inserir nesse mercado, deve saber quanto de capital, de recursos você precisa ter, né, tem que ter uma folga, uma margem de segurança nesse sentido, quer dizer, enfim, tudo isso é essencial. E por que muitas empresas falecem cedo demais? Bom, o Sebrae já fez várias pesquisas, né, e se você pegar os principais motivos, né, primeiro é falta de capital mesmo, quer dizer, e para isso, por isso que eu falei, você tem que estar preparado para isso, né? Preparado para as adversidades que infelizmente fazem parte do processo de empreender. Então você tem que ser bastante conservador nos seus gastos, né? Não sair gastando que não, tudo que você tem de capital, sempre manter uma reserva para que você consiga superar esses desafios e sobreviver, né? E passar essa fase inicial, que é uma fase difícil, uma fase dura, mas depois o benefício vem em dobro, né? Então esse é um dos principais motivos. Segundo, falta de conhecimento, tá? É o que? O empreendedor não parou para se preparar, não se capacitou, não se orientou, não estudou, não planejou, enfim, tudo isso leva ao fracasso. Então, você vai perguntar para mim, pô, mas Cássio, então quantos anos eu vou precisar de fazer estudos, capacitações? Não é necessário você fazer anos e anos de estudos e capacitações. É um processo só que você deve continuamente estar se capacitando, né? Eu fiz isso desde que eu comecei a empreender. Eu tive uma oportunidade, surgiu a oportunidade, claro, não fui perder aquela oportunidade. Falei, o cliente me procurou, interessado em desenvolver um produto, um software. Falei, puxa, tá aí uma oportunidade de criar minha primeira empresa. Criei. E depois que eu fui fui me preparando, fiz cursos no Sebrae, né? Tudo aquilo que eu sentia falta, sempre fazia, refazia meus planejamentos, né? Avaliava os cenários, puxa, se isso aqui der errado, o que acontece, como é que eu consigo me virar? Claro, a gente consegue prever tudo? Não conseguimos. Mas quanto mais preparado você está, mais chances você tem de dar certo e ser bem sucedido. Então, novamente, tá? É um conjunto de fatores, né? Você deve exercitar, deve praticar, mas também deve se capacitar, e capacitar continuamente. Né? Conforme o seu negócio for se desenvolvendo, for crescendo, você tem que continuar aprendendo. Né? Eu digo assim, não existe fim isso. Acho que garanto para vocês, o empreendedor mais bem-sucedido do mundo, se você perguntar para ele o que você mais faz hoje, ele vai dizer para você, eu procuro aprender. Tá? Então a gente tem que ter humildade de saber que a gente sempre tem que estar aprendendo, buscando conhecimento para estar melhorando, inovando e cada vez crescendo mais, tá bom? Vamos lá para a próxima pergunta aqui da Laís Luiza, de Goiás. Olha a pergunta dela. Qual o segmento que está em alta? O que garante sucesso? Bom, já respondi um pouco da sua pergunta, né, Laís? Quando perguntaram, assim, o segmento que está em alta é o segmento que você conhece, Laís. Né? Já tinha respondido quando perguntaram qual é o mercado. Quer dizer, busque oportunidades aonde você já atua. E se você falar, mas Cássio, eu ainda não atuo em nenhum setor, bom, alguma coisa você tenha da família, enfim, ou dos amigos, alguma coisa que você tem afinidade, procure pesquisar esses setores, tá? Não adianta ficar buscando uma fórmula mágica, um negócio, né? Até porque você pergunta depois, né? O que garante sucesso? Olha, não tem nada que garanta sucesso, tá? Na verdade, eu acho que a única garantia de sucesso é o fracasso. Né? Como assim, você vai perguntar, Cássio? É o seguinte, empreender é tentativa e erro. Você tem que tentar, vai dar errado, vai tentar de novo, vai dar errado de novo. E, assim, desde que você aprenda com seus erros, né? Quer dizer, cada erro que aconteça, você fala, puxa, agora eu entendi por que aquilo deu errado, né? Isso, na realidade, é o caminho para o sucesso. Entendeu? Uma hora vai dar certo, garanto para vocês. Pessoas que são o que eu chamo de resilientes, né? Aqueles que suportam todas as dificuldades que têm
e são persistentes de forma inteligente, né? Aquele que não é só não é o insistente, fica batendo na mesma tecla, aquele, puxa, tentei desse jeito e não deu certo. Ah, por que não deu? Entendi por quê, aprendi. Eu vou tentar por outro. A garantia de sucesso é essa, tá? É pelo fracasso. É tentar, tentar, tentar. Né? Você tenta 10 vezes, 9 dão errado, uma dá certo. Essa que vai dar certo vai pagar as outras 9 e a partir daí você vai ter sucesso. Tá bom, Laís? Bom, gente, vamos lá. Nosso tempo está aqui terminando, mas ainda vamos tentar responder mais algumas perguntas. Tem aqui uma pergunta do São Luz, de Picos, do Piauí. Quais as características que uma startup deve ter para conseguir investidores? Bom, essa eu já respondi, então eu não vou repetir de novo, acho que senão a pessoa vai cansar, tá bom? Ele pergunta também depois como fazer uma startup chamando atenção do investidor, também já foi respondida, então vou ter que passar para a próxima, tá? Vamos lá, essa próxima é do Daniel Anderson. Ele pergunta quais são os melhores métodos para saber qual empreendimento é viável para determinada localidade. Bom, você está falando de empreendimento para localidade, então entendendo que é um empreendimento local, né? Um comércio normalmente, alguma coisa tipo um prestador de serviço, mas para a região, para o local. Bom, a melhor forma de você saber é pesquisar no seu mercado. Né? Você indo atrás vendo, ok, existem clientes com perfil para aquele produto ou serviço que eu vou ofertar? Existem já concorrentes atuando nesse mercado? E como é que esses concorrentes estão no posicionamento deles? Eles são fortes, são fracos? Quais são os pontos fortes? Quais são os pontos fracos desses concorrentes? Tá certo? Quais são as necessidades que esses clientes têm especificamente nessa localidade? Será que esse empreendimento que eu estou propondo realmente atende essa necessidade de uma forma bem efetiva? Então, acho que o método é o método da pesquisa. E a pesquisa é pesquisa em campo, né? Pesquisa de estar junto com os clientes, conversando, eventualmente fazendo até umas pesquisas mais formais, você pode fazer ou contratar, ou mais ideal que você faça, participe ativamente disso, que é isso que vai te dar essa indicação, enfim, de ter chance de ter sucesso, tá? Vamos lá, vou para a próxima pergunta aqui, que é do Xande Altoé, novamente, de Marilândia, do Espírito Santo. A pergunta dele é: um grande problema em empreender está na fundação, seguindo métodos pouco eficazes ou deixando muita margem para incertezas. É possível contornar esses problemas e criar alternativas eficientes para acelerar o processo de equilíbrio do empreendimento? Bom, o Xande, acho que já também está meio respondido, né? Novamente, pesquisa de mercado, conversar com clientes, pesquisar concorrentes, tudo isso diminui a incerteza. Também, gente, não existe empreender sem incertezas, tá? Faz parte, né? A gente diz o seguinte: se você tivesse certeza de tudo, qualquer um faria. Então, não adianta, você tem que ter um pouco de incerteza, faz parte, mas claro, você deve eliminar o máximo possível elas, ou reduzir para que você também não entre, né, totalmente às escuras, né? Não dá para empreender às escuras, tá certo? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, ainda temos mais alguns minutos aqui. É do Pedro Marcelo de Brasília. Ele pergunta: qual a melhor época do ano para abrir uma startup? E em relação às sazonalidades, o que é importante observar? Olha, Pedro, você foi bem específico, né? Você está falando de sazonalidade, de época do ano. Quer dizer, isso, claro, que depende muito da característica do seu negócio, né? Tem negócios que sofrem efeito de sazonalidade, né? Então, vou dar um exemplo bem básico, né? Óbvio, eu vou fazer uma fábrica de picolé, né? Então, obviamente que, né, não vou lançar ela no inverno, né? No inverno as pessoas não têm muito hábito de consumir picolé, né? Vou ter que lançar ela no verão. Então, esse é um negócio realmente que tem uma grande sazonalidade. Então, a primeira coisa que você deve analisar é assim: meu negócio tem sazonalidade ou não tem? Tem negócio que não tem, que tem consumo o ano inteiro, né? E aí existe talvez uma época 100% certa para abrir startup, né? Quer dizer, claro que às vezes você pode falar: bom, não vou eventualmente abrir no finalzinho do ano, se eu preciso contratar pessoas, né? Contratar pessoas no final do ano é um pouco mais difícil normalmente. Então, é mais observar essas questões, tá? E se tiver sazonalidade, o teu mercado vai dizer, ok? Vamos lá, para a última pergunta do dia aqui, da Amanda, de Ribeirão Preto. Acho que é do estado de São Paulo. Ela pergunta o seguinte, fala assim: Cássio, dizem que o primeiro ano é determinante para o sucesso ou fracasso de uma empresa. No que o empreendedor deve se atentar para que sua empresa não entre nas estatísticas de empresas que fecham ou perdem muito dinheiro no primeiro ano? Bom, Amanda, acho que a tua pergunta também já está em boa parte respondida, né? Já falei capacitação, planejamento, pesquisa de mercado, né? Planejamento, tudo isso é essencial para você não entrar nessas estatísticas. Agora, também, gente, Amanda, para todos, eu já falei também que fracasso faz parte de empreender. A gente não pode
também entrar empreendendo, né, com aquele mito, puxa, se eu fracassar vai ser o fim do mundo, vai ser, enfim, né, nunca mais vou poder empreender. Não, você tem que entrar consciente que pode eventualmente o seu negócio não estar certo, porque não depende só de você, depende de vários outros fatores, tá? Existe uma frase que o pessoal fala muito, e eu gosto muito, diz o seguinte: se você for fracassar, fracasse rápido. Então eu até gostei dessa frase, você perguntou no primeiro ano. Então eu digo assim, é 1000 vezes melhor você fracassar no primeiro ano do que fracassar no 5º ano. Você vai ter gastado muito mais dinheiro, vai ter, enfim, né, potencialmente se endividado muito mais, o tamanho do buraco, como a gente diz, é muito maior, né? Então, assim, lançou seu negócio, claro, faça persistência inteligente, não desista na primeira dificuldade, mas vai adaptando, vai mudando, vai mexendo. Viu que aquilo realmente não tem, infelizmente, chance de dar certo? Ok, vamos partir para o próximo, vamos buscar outras oportunidades. Empreender é isso, é você continuamente estar buscando oportunidades, né, que os seus clientes querem. Né? Eu gosto sempre de dizer o seguinte: nenhuma das ideias que eu tive deram certo, gente, tá? As ideias que meus clientes trouxeram para mim foram as que me deram mais certo. Foram aquelas necessidades que os clientes chegaram apresentando para mim e que eu achei um jeito de atender elas de uma forma diferente, uma forma que, enfim, atendia melhor a eles do que eles já tinham, foram as que deram mais certo. Então, não tem segredo, tá? Conversar, estar conectado no mercado, né? Aquela velha historinha, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, é ouvir mais do que falar, tá bom? Acho que até hoje eu já falei muito por hoje, tá bom, gente? Bom, é isso aí, continuem enviando suas perguntas. Amanhã eu vou estar aqui de novo para responder elas com muito prazer, tá bom? Um grande abraço.